pessoal, vamos iniciar mais uma aula do conteúdo macroeconomia, ainda continuando no assunto economia aberta, só que agora vamos falar sobre o balanço de pagamentos, certo? Antes de falar sobre a estrutura do balanço de pagamentos, né, iremos conhecer o conceito, né? No balanço de pagamentos são registradas todas aquelas transações econômicas que o país realizou com o resto do mundo num determinado período de tempo, certo? Ele registra todas as transações entre os residentes e os não residentes de um país num determinado período de tempo. A gente, na aula 5, a gente conheceu o que seria os residentes e o não residente. Os não residentes são aqueles que trabalham fora do país, que mandam divisas para o país e que trabalham em, por exemplo, multinacionais que o país tem fora do país e que manda essas divisas, certo? Define-se como residentes de um país todas as pessoas físicas ou jurídicas que tenham esse país como principal centro de interesse, certo? Centro de interesse. Os não residentes são aqueles que são todas aquelas pessoas físicas ou jurídicas, né, que trabalham em outro país e que mandam divisas para o Brasil, por exemplo. Esses são os não residentes. No Brasil, o balanço de pagamento ele é elaborado pelo Banco Central com base aí no registro das transações efetuadas por residentes e não residentes, né? Nessa contabilização, né, o que se adota aqui é a regra das partidas dobradas, que toda transação que cria um direito, ele constitui um crédito. E toda transação que cria uma obrigação, ele constitui um débito no balanço de pagamento, certo? De modo geral, podemos considerar que toda entrada de divisa corresponde a um crédito e toda saída de divisa, de dinheiro, né, se torna um débito, certo? Créditos. Na estrutura do balanço de pagamento, o que são créditos? São exportações de bens e serviços, são recebimento de doações e indenização de estrangeiros, recebimento de empréstimos de estrangeiros, recebimento de reembolso de capital do estrangeiro, vendas de ativos para estrangeiros, recebimentos de fretes, etc. São créditos. E o que são débitos? São importações de bens e serviços, pagamento de doações e indenizações a estrangeiros, pagamento de capital emprestado por estrangeiro, reembolso de capital estrangeiro, compra de ativos de estrangeiro e pagamento de fretes. Isso é débito, certo? Ou seja, é o sinalzinho ali de menos, e o crédito é o sinalzinho de mais, certo? Aqui é o que sai, certo? E aqui no crédito é o que entra de divisas. O balanço de pagamento ele pode ser dividido em três principais contas: a conta das transações correntes ou conta corrente, a conta capital financeira e erros e omissões. Desconsiderando a conta de erros e omissões, o saldo de balanço de pagamento ele pode ser escrito com o saldo em conta corrente mais o saldo capital financeira, certo? Aqui é a estrutura do balanço de pagamento, aí a balança comercial, exportações e importações, a balança de serviços, as transferências unilaterais, o saldo, balanço de pagamento, transações correntes, o movimento de capitais, erros e emissões, o saldo, balanço de pagamento e a variação das reservas. A conta de transações correntes, nessa conta estão a balança comercial, a conta de serviço de renda e a conta de transferências unilaterais. A balança comercial do país com o resto do mundo é o resultado das exportações de bens deduzido das importações de bens,
Se o país exporta mais do que importa, a balança comercial é superavitária. Se o país importa mais do que exporta, e não, a balança comercial ela é deficitária. Se essa conta for superavitária, isso significa que o país está recebendo recursos que podem ser utilizados no pagamento de compromissos assumidos anteriormente, por exemplo, diminuição do endividamento externo, para investimento no país e no exterior, por exemplo, aumento do controle do país sobre empreendimentos no exterior e aumentar as reservas no país, que é o que todo país quer, né? Aumentar as reservas. Se essa conta for deficitária, isso implica a necessidade de contrair empréstimo interior, aumentando o endividamento externo, contrair investimentos estrangeiros no país, aumentando aí o controle de estrangeiros sobre empreendimentos no país e diminuir as reservas do país. Se essa conta for deficitária, for menos, né, for negativa, na verdade. Na conta de serviços e rendas estão envolvidas as receitas e despesas com o exterior decorrentes de transações com intangíveis, desde remessa de juros e lucros até despesas com viagens internacionais. Fica claro, se dividir a conta em duas subcontas de serviços e não fatores, serviços e não fatores. Na conta de transferências unilaterais, na verdade, estão as transferências de recursos que o país realiza em bens ou moedas, em contrapartida com os demais países do mundo, né? São registradas ainda aqui nas transferências unilaterais as doações humanitárias e as reparações de guerra. O saldo da balança de pagamento das transações correntes é chamado poupança externa. Quando há déficit, a poupança externa é positiva, significa que estamos absorvendo recursos reais do resto do mundo e permite o funcionamento do consumo e do investimento no país, né? Quando ocorre o superávit, né, a poupança externa ela é negativa, no sentido que estamos transferindo bens e serviços para o resto do mundo. A balança comercial inclui aí as exportações e as importações. Exportações menor que as importações é um déficit. Exportações maior que importações, superávit, né? Se as exportações é menor do que as importações, né, entra o que? Menos divisas para o país, certo? Se as exportações são maiores do que as importações, há um superávit da balança comercial, portanto, a entrada maior de divisas no país, aumenta divisas no país. Para determinar, né, o valor das exportações, podemos considerar preços FOB ou preços CIF. Vamos ver já o que é isso. O FOB, né, Free On Board, são despesas incluídas no valor das mercadorias e que são incorridas até o embarque da mercadoria. O CIF, né, CIF, né, que Cost, Insurance and Freight, né, que são incluídas no valor das mercadorias, além do custo, o frete e o seguro do seu transporte até o destino, certo? Ou seja, é o FOB, né, mais o CAF, certo? Para o cálculo da balança comercial, utilizamos as exportações a preço FOB, já que as despesas com seguros e fretes estão incluídas na balança de serviço. Os principais fatores que determinam o saldo da balança comercial são o nível de renda do país, o nível de renda no resto do mundo, a taxa de câmbio no país e os termos de troca. Aí o professor, o que são termos de troca?
Termo de troca é aquela relação entre o valor das importações e o valor das exportações de um país em um determinado período de tempo, certo? Isso seria termos de troca. Já a balança de serviço, ela representa as negociações internacionais dos chamados bens invisíveis ou intangíveis e os rendimentos de investimentos, certo? Possui os seguintes subcontos: transporte seguro, viagens internacionais, renda de capital, né? Diversos, que são royalties, patentes, assistência técnica, comissões, aluguel de equipamento, filmes, né? E a renda de capital, que são juros da dívida externa, remessa de lucros para o exterior, né? E as transferências unilaterais também fazem parte das subcontas da balança de serviços, da conta balança de serviços. Conta capital e financeira, né? Compreende todas aquelas transferências de patrimônios e compra e venda de ativos não produzidos não financeiros. Essa conta não é de grande expressão no balanço de pagamento brasileiro. Inclui nessas contas transferências de patrimônio de imigrantes e as rendas de ativos não produzidos e não financeiros, quais se referem a marcas, patentes, franquias, né? Então, elas não são inclusas. Estão relacionados, né, na conta financeira, na conta capital, na conta financeira, o investimento interno, o investimento em carteira, os derivativos financeiros e outros investimentos. O investimento direto é aquele relacionado à estratégia de empresas multinacionais. Estas empresas elas podem vender para o mercado externo, não apenas exportando para ele, mas estabelecendo aquele mercado uma unidade produtiva, ou seja, pode estar colocando ali, né, uma unidade produtiva. O investimento em carteira, né, ele é tipicamente financeiro, de curto prazo e naturalmente especulativo e volátil. É também chamado de portfólio. Né? Ele é caracterizado pelo investimento em renda fixa, que são títulos, e renda variáveis, que são ações, certo? Os derivativos financeiros, eles estão relacionados ao investimento no mercado de capitais, como mercados de futuros, a termo e de opções, e também são aplicações financeiras de caráter especulativo, assim como o investimento em carteira. Outros investimentos, eles incluem o valor de novos empréstimos e financiamento e a amortização desses empréstimos e financiamento. No caso do Brasil, né, a obtenção de um novo empréstimo internacional contraído pelo governo por uma empresa residente no Brasil é um crédito na conta financeira, né? Ou seja, vai para aquela conta de mais, né, que vai aumentar o balanço de pagamento, né? No momento de pagamento desse empréstimo, o valor referente ao principal do empréstimo é chamado de amortização, né, e é registrado nessa conta financeira. Já o valor referente ao pagamento dos juros deste empréstimo, que são juros dessa dívida externa, ele é contabilizado na conta de serviço. E o que são erros e omissões? Erros e omissões é a soma de transações correntes com a conta capital e a conta financeira. É um item de fechamento do balanço de pagamento que apresenta certas diferenças por motivos de arredondamento e de diferentes datas de lançamentos. Surge em função de equívocos existentes no registro de operações do país com o resto do mundo. E o que são transações compensatórias, né? É a balança de transações correntes mais o movimento de capital, mais erros e omissões. As transações compensatórias é o resultado, na verdade, do balanço de pagamento. Se ele é deficitário, se ele é superavitário. Transações correntes, né? Transações compensatórias é o resultado do balanço de pagamento, como eu falei, né?
Os principais itens dessa rubrica são variações de reserva, operações de regularização e atrasos comerciais. Operações de regularização aí são aquelas operações referente ao FMI, que é o Fundo Mundial Internacional. Aqui o balanço de pagamento, a estrutura, né? O balanço de pagamento, balanço comercial, balanço de serviço, transferências unilaterais, o saldo das transações correntes, o movimento de capital, erros e omissões, e o saldo do balanço de pagamento. Aqui são um exemplozinho, certo? Do balanço de pagamento aí do Brasil. A balança comercial em preço FOB, certo? Que tem as exportações, as importações, rendas, serviços e rendas, são receitas e despesas, transferências unilaterais, correntes, transações correntes, a conta capital e financeira, aí no final, se é déficit ou superávit. Nesse caso aqui, né, ela está superavitária, certo? E até a próxima aula.